Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Taldi Cardoso. Aqui é o Marlon Souza. E olha, hoje temos um convidado todo especial, mas agorinha vai, né? Agorinha, você que está nos Calma aí, assistindo na Rede TV, você que está nos assistindo também no YouTube, seja bem-vindo, né? Mãe, tô na TV, eu sempre quis falar isso. Senta o dedo no like, você que está no YouTube. Gente, compartilha, pelo amor de Deus, lá no Instagram, por favor. E quem tá na Rede TV, vai no YouTube. Vai no YouTube. No Instagram, segue a gente. É porque no YouTube tem aquele negócio, você pode voltar, né? Assistir no momento que você quer. Quiser, né? Sim, sabe, né? Mas se e inscreve, tem como pelo amor também de Deus. você escrever. No YouTube também tem como você curtir. Comentar, pelo amor de Deus. As pessoas esquecem de comentar. Né? Comenta, gente. Muita gente assiste, mas esquece de comentar. Às vezes seus amigos te conhecem, comenta, vai lá, fala alguma coisa, fala bem, fala mal, entendeu? A gente não, fala mal não. Vai. Tem que falar mal. Vai que tem um hater lá. Vai ter um hater lá, né? Vamos lá, então. Vai falar dos patrocínios agora, não? Só avisar que os patrocinadores estão passando na televisão, gente. Porque a gente tirou do começo do vídeo porque ficava um pouquinho longo, tá? Mas todos eles estão passando na TV, tá? Então vocês ficam atentos. E no final do vídeo também tá passando, né? Coloca o vídeo inteiro. Não. Vai estar na TV, vai estar passando na televisão aqui e vai estar passando embaixo, tá na barra. Perfeito, certinho? Então. Hoje é quem? Hoje é o João. João. Rapaz, eu tenho pra mim que eu conheço o João de algum lugar. A gente já tentou aqui, fez força, mas não tô conseguindo lembrar de onde é. Eu tô admirando a barba dele. Ele ainda não apareceu na imagem, o pessoal ainda tá vendo só a gente. Mas é porque eu só tenho esse restinho de... É minoxidil, né? Ou não? Não. Só apresenta o João aí. Ó, gente, esse é o João, 22 anos, cabelo branco, estresse, gente. Mas explica aí mais quem é o João. Boa noite, pessoal. Agradeço pelo convite, pessoal da Piqui, né, podcast. Também em especial ao John por ter feito o convite. E me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje. O João é um ativador de propósitos. Eu estou aqui nessa terra para ativar o propósito na vida das pessoas. E hoje eu tenho 22 anos, né? Sou empresário, sou fundador da Plataforma Obras, que é uma empresa especializada em planejamento de obras, e também da Cubo 63, que é uma empresa especializada em soluções de obras para containers. Então, minha trajetória ela começou profissional ali aos 8 anos de idade, provavelmente. 8 anos de idade. Muito novo. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar, né, a correr atrás dos meus objetivos. Nunca me deu assim nada de mão beijada. Então a gente tinha uma oficina de moto. Trabalhei como borracheiro, como vendedor por um bom tempo. E de lá para cá vim somando experiências aí. Então João é um rapaz trabalhador, muito determinado, tem visão demais, foco, perseverança e muita fé em Deus, com certeza. O principal, né? Tem que ter fé em Deus. Eu achei engraçado porque na nossa colinha aqui alguém colocou: João tem apenas 22 anos, mas parece ter 60 anos. 60 anos de experiência, que a gente sempre brinca, né? 60 anos de mente, cabeça. O cara é diferenciado. O cara é diferenciado, tu viu? Ele tem visão de negócio. No meu caso, a minha família diz que eu também sou um cabo de visão, né? Lá vem. Mas é por causa que o olho é grande demais, né? Aí vamos começar nessa história aqui que você já foi jogador de futebol, né? Você com 13 anos passou na peneira, né? Isso, com 12 anos eu... Foi 12? Na verdade, com 10 anos eu comecei a jogar futebol. Nunca fui dos melhores. Sempre fui aquele que era o perna de pau da... Só passou no Flamengo. Da turma. Ele só passou no Flamengo. Perna de pau, né? Mas eu percebi uma coisa, que quanto mais eu treinava, melhor eu jogava. Então eu passei a dedicar muito mais nos treinos. Então, quando deu em 2012, eu já estava muito focado. Por mais que eu tivesse uma pouca idade, eu sabia onde eu queria chegar. E eu me inspirava muito no Cristiano Ronaldo, principalmente pelo trabalho dele. Não pelo talento, mas pelo trabalho e pela dedicação nos treinos. E aos 13 anos, eu passei na minha primeira peneira do Flamengo, que eram em torno de uns 150, 200 meninos, passaram em torno de 6, e eu era um dos 6. Em que cidade isso? Aqui em Palmas? Isso aqui em Palmas. E aí, com 14 anos, eu fui para o Rio de Janeiro tentar a sorte como jogador, né? E fiz uma seleção no Flamengo, me machuquei durante a avaliação, pensei que estava tudo acabado. Fui dispensado do Flamengo. Mas Deus ele sempre teve um plano assim na minha vida e eu fui para o Bangu. E aí no Bangu fui
trabalhando, né, como jogador de futebol profissional e crescendo nas categorias de base. E eu sempre entendi assim que sem o Senhor, sem Deus, né, a gente não consegue chegar a lugar algum. E uma das coisas que foi incrível na minha carreira como jogador é que quanto mais eu conhecia sobre Deus e sobre a palavra dele, mais eu caía de rendimento nos campos, no gramado. Porque ele estava me mostrando que não era para aquilo que ele tinha me chamado. Ele tinha me tirado do Tocantins, me levado para o Rio de Janeiro, simplesmente para conhecer ele. Então essa foi a minha trajetória profissional como um jogador de futebol. Em 2016 eu encerrei a minha carreira lá e terminei o ensino médio e aí eu voltei para Palmas para poder estudar, né? Caramba, cara, que legal. Interessante uma coisa que ele falou, que inclusive nem tá na nossa colinha aqui. Mas vejam, vimos que você é uma pessoa religiosa, né? Nesse caso, Deus, ele te mostrou como é que foi essa questão de você começar a entender. Porque até aquele momento que você disse, você estava muito focado no futebol. E quando você começa a ver os detalhes, né? Porque nos momentos são detalhes. Ó, isso aqui aconteceu, isso aqui também aconteceu. Como é que foi esse... Então, voltando um pouco, eu não me considero religioso. Também não tenho uma religião. Sou cristão. Sou simplesmente alguém que é amigo de Jesus e consegue seguir ele. Então, para mim, é mais uma relação de amizade do que uma relação assim, de uma regra que a gente tem que seguir. Então, para mim, é muito leve esse relacionamento com ele. E quando foi essa transição de entender que eu não nasci para ser um jogador de futebol e que eu deveria voltar, foi muito dolorido. Porque todo mundo tinha uma expectativa em cima de mim. Tanto os meus pais, quanto os meus amigos, que me conheciam e sabiam que eu jogava junto com eles, também os empresários e toda a minha família. Então existia uma pressão muito grande em cima de mim com relação ao futebol, porque eu já tinha abdicado muitos anos da minha vida para poder me dedicar, mas a minha mãe sempre me ensinou uma coisa, que o plano A sempre foi os estudos. Eu nunca fui muito dedicado, mas o meu ensino médio no Rio de Janeiro, enquanto jogava futebol, foi de muita dedicação. Eu dediquei demais nos estudos também. Então, quando o Senhor foi tratando isso no meu coração, foi muito dolorido para mim. Eu tive que aprender a ser resiliente, transformar aquilo que para mim era um fracasso em algo de aprendizado e algo de vitória, né? Mas ali você era bem novo, né, no caso. Isso, 16 anos. Em que momento você se aproximou com Deus, assim, que você fala, né? Alguém te apresentou, alguém falou dele pra você? Como que foi esse primeiro contato? Ou você sempre teve desde criança? Foi aos 14 anos, né? No primeiro ano que eu cheguei, em torno de um mês depois, eu conheci uma igreja lá no Rio de Janeiro, que é a Igreja Batista Atitude hoje. E lá eles me ensinaram, né? Sobre os princípios, sobre os valores. E eu fui me apegando e conhecendo. E também desenvolvendo um relacionamento com o pessoal da igreja que me auxiliava demais na minha estadia lá, seja com roupa, com comida, com transporte. Então, tive um apoio fundamental como família da igreja lá do Rio de Janeiro, né? É assim, porque não é querendo colocar a religião à frente de nada, nem... Mas assim, as pessoas que congregam ali, que estão cultuando, né? Eles têm uma forma diferente de viver, né? Sim. De ensinar, de passar conhecimento, de falar do bem, né? De espalhar o bem, de espalhar o amor, né? E isso ajudou bastante você nessa época, né? Ah, com certeza. Se não fosse por eles, eu teria desistido muito antes do que eu cheguei, né? Mas com certeza, e lá uma das coisas interessantes é que um dos pastores, ele sempre falava assim, João, ou no culto também, né? Daqui vão sair muitos jogadores de futebol, e realmente saiu, e também muitos empresários. E a minha visão, eu achava que eu era sempre a parte do jogador. E eu falava, meu Deus, estou com sonho frustrado. E aí eu não tinha entendido que eu era a parte do empresário. E hoje a minha vida gira em torno de ser um empresário. Aí você pensou que seu sonho como jogador... Não, você sentia que estava frustrado como jogador, né? Só que realmente seu caminho era outro, né? Aí você decidiu parar com o futebol em que época e voltar para Palmas? Então, nem tinha concluído ainda o ensino médio. Foi em 2016, na metade do ano.
Então, quando deu ali em torno de agosto, eu parei de jogar futebol, literalmente fiquei no Rio de Janeiro só na igreja, né, cumprindo também as aulas do ensino médio para poder concluir e voltar para o Tocantins. Então, mas assim, o que aconteceu para você parar o futebol, largar? Então, foi aquilo que o Senhor foi trabalhando no meu coração, né? Ele foi simplesmente colocando situações, igual você comentou, né? Detalhes. Ele foi falando comigo pouco a pouco. Seja eu fazer um treino muito bom, excepcional, me dedicar ao máximo. Nos treinos, eu sempre tive comigo o seguinte: eu posso não ser o mais talentoso, mas dentro desse time não vai ter ninguém mais dedicado do que eu. Então, eu sempre levei isso para a vida. Se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que ter muita dedicação e saber empenhar a nossa energia no lugar correto. Então, foi isso. Basicamente, eu me dedicava e eu não via resultado naquilo. Ou seja, tinha alguma coisa muito maior travando ou colocando a mão no meu peito para que aquilo não acontecesse. Bacana. Caramba, cara, que legal. É sério. Interessante, né? Assim, Rio de Janeiro lá, com todas as possibilidades e realmente sentir algo tão forte, né? A gente tava falando aqui nos bastidores, né? Sobre o futebol lá do Rio de Janeiro, e o cara disse que conheceu estrelas hoje. Estrelas. Cite alguns exemplos de jogadores que você conheceu, assim. Então, o Neneca, que é o atual goleiro do Flamengo, congregava também na nossa igreja. É mesmo? Joguei junto também com o Caio Lopes, no Bangu. Hoje ele foi seleção, jogando pelo Vasco da Gama. A gente disputou treinos com o Flamengo contra o Vinícius Júnior. Sempre foi uma estrela e jogador demais da conta. Sempre, se a gente estava no Sub-14, ele já jogava no Sub-17, por exemplo. Então sempre foi um cara diferenciado. Então, realmente aquilo que o pastor falava, que daquela igreja, daquele bairro, né? O próprio João Gomes também, que convivia junto com a gente, com o Carlinhos, que é, na verdade, um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, que o senhor também trabalhou com ele essa questão de sair do futebol e ir para o ramo empresarial. Então, tive contato com bastante gente boa. Esses que eu consigo lembrar agora. Hoje em dia não, porque as prioridades mudaram, né? Cada um vivendo sua vida, seu mundo, né? O ciclo de amizades, ele é assim, né? Você vai crescendo, tomando direções na sua vida e conhecendo novas pessoas, e assim vai estreitando relacionamentos para certas áreas da vida, né? Nesse caso, voltou para Palmas e falou assim: agora eu tenho que dar um jeito de trabalhar. Aí que veio o start. O que aconteceu? Como foi esse start? O que rolou para você falar: agora eu sou uma pessoa de negócio? Então, essa escalada do ramo empresarial, ela foi gradual. Com 16 eu voltei e eu não tinha nada. Literalmente, eu sempre gosto de contar essa história. Eu estava no avião e eu lembro que eu estava falando com o senhor em oração. Eu falei: senhor, não entendi nada porque que você me trouxe aqui nesse lugar e não estou entendendo o que o senhor está preparando para mim, mas de uma coisa eu sei: eu me submeto à tua vontade. Eu não vou trabalhar com as minhas próprias forças, eu vou trabalhar com as forças do Senhor. E chorando pra caramba, porque tinha uma expectativa. E aí eu fiz essa oração. Quando eu voltei, no primeiro mês de 2017, ali eu consegui um trabalho numa construtora, como jovem aprendiz. Tenho o maior orgulho de dizer que trabalhei na Renaps. E fui um jovem aprendiz, muito dedicado, com certeza sempre. Lá no Rio de Janeiro eu aprendi que a vida é muito dolorosa. E tem uma frase que eu aprendi com um amigo que morou na Espanha, que ele diz assim: a vida pode ser maravilhosa, mas não é que ela seja, ela pode ser. Então, eu lidei com passar fome, com passar frio, com acordar cedo, dormir tarde, pegar 3, 4 ônibus por dia. Então, um BRT lotado, um dia um BRT prensou a minha bolsa do lado de fora, fui amarrado no ônibus. Então, todas essas situações, elas vão te moldando durante a vida, né? Então, quando eu voltei, eu já sabia o que eu queria. Eu não queria voltar àquele estágio que eu tinha vivido, de tanta escassez, né? De recurso financeiro, de própria vida mesmo. Então, essa transição foi muito trabalhosa também. O senhor me colocou na construtora.
era uma das maiores construtoras do estado de Tocantins, como jovem aprendiz. E aí eu comecei a desenvolver essa habilidade de engenharia, consegui entrar num curso de engenharia civil. Desde então, eu sempre tive a visão que eu queria trabalhar na engenharia da empresa, né? Porque lá tem vários departamentos. Eu trabalhava no departamento pessoal, trabalhava com folha de ponto de funcionário. Então, geralmente aprendiz faz isso, né? E estava longe da engenharia. Só que eu entendi uma coisa, eu tinha uma visão. O que aqueles caras fazem? Então, eles mexem com planilha e mexem com projeto. Sim. Aí, o que eu fui fazer? Fui estudar planilha e estudar projeto. Só que aí, no tempo, eu não consegui fazer o curso. E tinha uns cursos gratuitos e tal. Consegui fazer um curso de pedreiro. E aí eu fiz um curso de pedreiro. E sou pedreiro formado. Tenho orgulho de falar isso. Fui aprendendo a mexer com projeto, com planilhas. As oportunidades foram surgindo. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui trabalhando na engenharia. Aos 18 anos, me tornei o gerente de departamento de planejamento da empresa. Então, era uma empresa com 600 funcionários, eu tocava em torno de 7 obras, a gestão de planejamento, né? Todas as obras eram milionárias, tanto obras municipais, também obras privadas e obras estaduais. Em 2020, eu encerrei o meu ciclo nessa construtora e fui para o Gigante Atacadista, que está aqui em Palmas, né? Hoje na 110, fui o único palmense lá na equipe. E desde então fui trabalhando, fiz alguns projetos, trabalhei nos projetos da Petrobras, com extração e refino de petróleo e gás natural também. E depois vim para a Urban, que é uma incorporadora aqui de Palmas, trabalhando num prédio. Hoje tem 40 andares, está quase lá para finalizar já. E aí, em outubro do ano passado, foi o tempo que o Senhor trabalhou no meu coração. Eu sempre trabalhei com a visão, que eu só fico num lugar enquanto eu estiver aprendendo. A partir do momento que eu tiver aprendido tudo que aquele lugar pode me oferecer, eu vou embora dele. Então, eu acho que se todo mundo trabalhasse com essa visão, as pessoas estariam níveis à frente. Sempre melhorando. Usar todo... As pessoas hoje, ela tem um serviço numa empresa e ela vê aquilo como um peso para ela, né? É ir obrigado, acordar cedo só porque tem que pagar as contas. Você, no seu caso, você entrou na empresa, você tentou aprender tudo, né? Como funciona, todos para levar para a vida, né? Aí você aprendeu, Eu sempre tive uma visão dentro de mim, desde criança, que eu nasci para alguma coisa grande. Que eu ainda não sei o que é, mas que o Senhor tem colocado no meu coração e tem me desenvolvido habilidades para isso. Mas é gradual. Nada é assim, eu vou te entregar esse montante aqui de uma única vez. Não, preciso aprender, preciso ter esse tempo. Então... Pode torcer à vontade, não tem problema não. Pode torcer, torce, não tem nada não. É bom que... Bebe, é pra beber mesmo. Ele falou uma coisa interessante que sobre... Só pegando esse ganchinho, sobre profissão e ficar o tempo todo no mesmo lugar enquanto... Eu não me vejo trabalhando em um cargo público, funcionário público, né? Que eu também sou empreendedor, 10, 15 níveis abaixo, né? Porém, eu não me vejo cumprindo uma folha de ponto o resto da vida, entendeu? Porque é esse negócio. Eu acho que vai chegar um tempo que não vou conseguir mais aprender, já vai zerar, já vou chegar no teto e para mim já não vai... Não agrega mais nada, isso, né? Exatamente. Quer saber um princípio de modelagem que eu faço? Sim, por favor. É assim, sempre que eu vejo alguém, são 2 princípios. Um é a modelagem da pessoa e o outro é o encurtamento de tempo. Agora explica o que seriam essas 2 coisas. A modelagem é você identificar uma pessoa que está a um nível acima do seu e algo que você pode aprender com ela que esteja ao seu alcance. Então, por exemplo, quando a gente pensa no Flávio Augusto, o que ele é? Ele é um grande empreendedor, ele é organizado, ele trata muito bem as finanças dele e ele transborda na vida das pessoas. Dessas 3 características que eu disse do Flávio, qual delas eu posso modelar? Todas 3. A capacidade de empreender, a
capacidade de cuidar do meu dinheiro e a capacidade de transbordar na vida das pessoas. Tudo isso é treinamento. Esse é o primeiro princípio. Quanto mais você modela, mais você cresce. O segundo princípio é o encurtamento de tempo, que basicamente ele segue o princípio da modelagem. Imagina que tem um cara que ele já tem 70 anos, que ele mexe com construção civil, por exemplo, que é a minha área. Eu sou um cara que estou começando nesse ano, na nossa história aqui, né? E aí eu colo naquele cara e eu aprendo tudo o que ele aprendeu em 70 anos, em 2 ou 3 anos da experiência dele. Isso chama-se encurtamento de tempo. E aí eu tenho que fazer o quê? Conexões. Tenho que me conectar com as pessoas certas, nos momentos certos. Por isso que eu digo sempre, amizade é muito importante. Com quem você está andando vai diretamente interferir no caminho que você está tomando. Então, como que eu vou alcançar novos níveis? Outro princípio também que eu tenho. Como que eu vou alcançar uma pessoa que está acima do meu nível? É um presente de forma pública. Então, você presenteia aquela pessoa de uma forma que ela vai se sentir honrada, e aí você vai ter um novo acesso. Você vai liberar aquele acesso com a pessoa, e aí você vai começar a ser notado. Aí vem o princípio também de ser interessante. Você precisa ser interessante para a pessoa te ouvir. A partir do momento que ela te ouviu, então você já começou a despertar. E para ser interessante, tem que ter conhecimento. Aí entra outro princípio. Estudar, se dedicar. Não deixar a sua mente ficar ocupada com as coisas que não vão te gerar resultados e que não vão estar alinhados com o seu propósito. Você disse que a gente tem que, no caso, eu tenho uma pessoa acima de mim. Para eu me aproximar dela, para eu pegar o conhecimento dela, você falou algo que é... Ser interessante. Ser interessante, ter conteúdo, me mostrar alguém interessado. Seria algo assim, mais ou menos? Isso. Ou eu tenho que aprender algo que aquela pessoa se interesse para eu ter assunto com ela e me aproximar? Não. Isso? Não. Não. Você tem que ter a tua própria identidade. Então, é uma coisa que você vai desenvolver sabendo da sua capacidade também. E com certeza você vai ser interessante para alguém e para a pessoa certa. Você nunca vai fazer conexões com pessoas que não estão linkadas com o seu objetivo, né? Não faz sentido. Então, você vai desenvolver algo que você goste. Aquela habilidade, ela é sua em particular. E você vai ser bom naquilo e as pessoas vão te conhecer porque você é interessante naquela área. Aqui, vamos supor, no seu ciclo de convivência, no momento que você decidiu viver esse mundo aí, né, que você falou da engenharia, você parou de conviver com pessoas que não eram desse mundo? Assim, decidiu, não, agora eu tenho que buscar pessoas que é desse mundo para eu poder viver esse mundo também. Foi isso que você fez ou não? Não, foi uma coisa que surgiu de forma natural. Quando você está empenhado em um projeto, seja em uma determinada área da vida, que você está tão focado que você nem percebe quando você faz essas conexões ou desfaz conexões. Porque quando alguém te chama para ir numa festa, às vezes, não, cara, hoje não vai dar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para poder trabalhar ou para poder desenvolver alguma coisa nova. Então, isso é uma seleção natural. As pessoas que têm o mesmo propósito de crescimento que você, elas vão estar linkadas com você, independente da sua situação. Eu tenho um amigo que chama João Vitor e Matheus. Esses caras, eles são os caras que mais assim me motivam, porque o João Vitor, ele é um empreendedor nato e eu aprendi muito com ele. Muito do que eu sou hoje eu devo a ele e também ao Matheus. Então são sócios que eu levo para a vida. Eu quero deixar isso registrado, porque independente do negócio, se eles me chamassem assim, João, vamos vender caneta ou vamos vender xícara, eu nem quero saber as viabilidades desse projeto, eu quero ser o seu sócio. Porque eu sei que são pessoas que vão ter o mesmo propósito que eu, a mesma visão, que vão estar no meu barco, independente da tempestade. Então, eu acho que é assim, você tem que se conectar com essas pessoas que vão te fazer crescer, né? Porque tem muita gente que quer só sugar a sua energia, que quer, sei lá, gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo, e não vai te agregar, te fazer crescer, né? Gente, eu gosto demais desses podcasts que tem uns caras inteligentes assim, eu fico admirando. Eu fico com vergonha por causa que eu não entendo. É tanto conteúdo bom ao mesmo tempo que...
Um abração pro João Vitor e pro Matheus. João Vitor e Matheus, né? Um abraço. Um abraço, vocês estão abraçados aí. Vou mandar esse corte pra ele mandar pra eles. Isso, por favor. Meus sócios, entendeu? E se quiser vender caneta e xícara, ele vai, viu? Pode ter certeza. Chama pra caneta. Então, quer dizer que você abriu a primeira empresa em outubro de 2021 e não demorou muito tempo, já abriu a segunda. Explica esse negócio. Então, em 2021, eu estava pela Urban, que era a construtora que eu trabalhava. Era um prédio que a gente está fazendo lá na Orla. E o senhor foi trabalhando no meu coração sobre esse processo de demissão. No dia que eu fui pedir demissão, eu gosto muito de falar sobre isso, é o poder da decisão. Sempre que você posiciona com uma decisão na sua vida, vai vir alguma coisa para tentar trair aquilo que você decidiu. Ou seja, é um teste natural que a vida vai fazer. Eu não falo que é Deus que vai fazer ou que é vice-versa. A vida vai te testar para ver se você está pronto para aquela nova fase. E foi isso que aconteceu. Numa quinta-feira, eu decidi no meu coração, quando eu entrei para almoçar em casa, eu fui almoçar junto com a minha família, eu acho que isso também é muito importante, almoçar em família. E aí entrei no meu quarto e eu decidi, eu falei, a partir de hoje eu vou pedir a minha demissão. E aí na hora que eu decidi no meu coração, que eu liguei aquilo, o João Vitor me ligou, que é esse sócio amigo meu. João, você tá querendo empreender, né, cara? Eu falei, tô. Aí ele falou, mas deixa eu te falar, você não aceita uma última proposta de emprego, não? Bem na hora, hein? Caramba! Aí eu falei, não aceito. Aí ele, nem se for o dobro do que você ganha na Urban? Aí eu falei, não, também não quero. Aí ele, se for um pouco a mais do que o dobro? Aí eu falei, também não quero. Aí beleza, desliguei o telefone, voltei pro trabalho, para pedir a demissão. E aí um cara me mandou uma mensagem, e ele me mandou uma mensagem assim, um áudio, o único áudio, ele falou, meu amigo, eu não sei quem que você é, o que você faz da vida, o que você está pensando para o futuro, mas ninguém nunca me disse um não sem escutar uma proposta minha. E eu quero saber. Não conhecia ele? Não conhecia. Ele te mandou do nada assim. O João Vitor estava fazendo uma conexão entre mim e esse cara. Tá. E aí eu sou de Goiânia, estou em Palmas hoje, quero saber quem que você é e por que você disse não para mim. E aí eu fui lá, o cara, a gente se apresentou, contei toda a minha trajetória para ele, ele gostou demais, achou que eu atendi aquela vaga dele, mas eu disse não trabalho mais como CLT. E aí ele me fez uma outra proposta, eu contei para ele algumas viabilidades de uns projetos, né, de incorporação. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos buscar um outro investidor que está em São Paulo, que é uma conexão minha, e a gente vai construir uma apresentação de investimento. Então, aquilo que era para ser um CLT se tornou uma apresentação. Caraca, até arrepiei. Deixa eu contar aqui, 2022, isso foi em 2019? Isso foi agora, em outubro. Ah, sim, agora do ano... Isso. Nossa, bem aí, tá doido. Não, continua, pelo amor de Deus, não essa história aí. Esse projeto, ele não vingou, mas foi uma experiência que eu tive, né, do poder da decisão. E quando eu decidi, fui conversar com o Douglas, que era o meu supervisor lá, é um grande amigo meu também, é um engenheiro da obra. Pedi a demissão, ele me mandou embora, tranquilamente, e me contratou como empresa. Então eu continuo na Urban como empresa hoje, como prestador de serviço de planejamento. Então agora eu trabalho com as horas mais reduzidas e focado somente naquilo que realmente a minha empresa oferece, que é soluções de planejamento. Nossa, e tudo isso em pouquíssimo tempo, né? Assim, pra gente que tá de fora é pouco tempo, né? Pra você que viveu tudo isso é muito. Mas toda essa trajetória foi 3, 4 anos? Todo esse mundo que você viveu aí? De 2017 pra cá. De 17 pra cá, isso. Né? Mas essa questão de conhecimento, treinamento, novas habilidades, conexões, é esse ciclo. Se você quer chegar em um lugar novo, foi esse ciclo que eu trilhei. Primeiro, visão. Sem visão você não vai conseguir nada. Treinamento, desenvolver novas habilidades, conectar com as pessoas certas e alcançar novos níveis. Isso tem cara de curso. Sério que isso tudo vem na tua cabeça, tu não fez nenhum curso pra isso, cara? Não fiz nenhum curso. Isso fica mais espetacular ainda. O cara é inteligente demais.
Moço, Obrigado. cara daqueles cursos que vende na internet. Não. Ó, gente, é o seguinte, o primeiro passo é isso, o segundo passo é isso. Cara, se o cara me ligasse aqui, é o dobro que você ganha aí, eu falei, meu Aonde é que é? Onde é que eu assino? Onde que tu tá? Rapaz, mas é assim, foi coragem, né? Uma proposta dessa, o cara fala, mais que o dobro e você dizer não, é muita coragem, que eu acho que pouquíssimas pessoas fariam isso, né? E ele também não disse o que era, né? Só te falou, né? Não, depois ele me contou o que era. Que eu fui na reunião, né? Pra poder eles insistirem na sedução e eu não caí. Porque eu sabia que eu estava sendo testado. Eu já entendia que quando você decide uma coisa, vai gerar uma pressão gigantesca para que aquilo que você decidiu não aconteça. Porque quando você decide uma coisa boa, tudo vai vir testar você para ver se você está pronto para receber aquele novo nível, né? Aí, tá, você falou da sua primeira empresa e quando surgiu essa segunda empresa que você tem agora? A Cubo 63, ela surgiu de um projeto que é um fruto do ano passado. No ano passado, a Casa Cor Tocantins foi lá na Praia da Graciosa, não sei se vocês viram, teve alguns containers lá. E eu executei 2 containers dos arquitetos lá nesse ambiente que me gerou uma nova conexão para esse novo ano, que é 2022. Então, continuando sobre o Cubo 63. Ó, falando uma coisa, eu sei para fazer cubo mágico. E não tem nada a ver, mas... Só pegando esse nome cubo, esse homem é viciado. Ele tem cubo, aquele tradicional, que é 333, ele tem de 2, de 4, esse homem é viciado em cubo. Eu acho ele meio esquisito, né, em relação a isso aí. Mas voltando pra... você tá falando aí de como surgiu toda essa ideia, né? Você disse que surgiu ano passado e hoje já tá funcionando, rodando direitinho, bonitinho, do jeito que você planejou, né? Creio eu. Sobre o cubo, né? Acredito que quem consegue desenvolver aquilo tem que ser muito inteligente. Então você é o cara muito inteligente. Então. Mais ou menos. Eu nunca consegui... Tá faltando 2 lados, eu vou lá na casa dele. Então, a Cubo 63, ela surgiu de um projeto que foi um fruto do ano passado. Eu lembro que eu estava na Casa Cor do ano passado, 2021, e eu executei 2 containers lá, sobre a supervisão da empresa que eu trabalhava. E tinha o nosso gestor, né, que é o Douglas, ele sempre me dizia uma coisa assim: João, faz o seu e vem para casa. Ou seja, eu tinha saído do prédio para tocar essas 2 obras pequenas. E aí ele me deu essa dica, né? Faz o seu e vem para casa. A gente que vai querer uma ajudinha, outra tal, faz o seu e volta para casa. Aí beleza. Eu fui desenvolver um serviço de 2 obras em 15 dias e foi um serviço que gerou muito lead. Nesse meio tempo, às vezes o pessoal precisava de uma ajuda. E aí de um eletricista ou de um pedreiro, eu ia lá e deixava o cara 15 minutinhos, 10 minutinhos, ajudava a descer um caminhão de material. Então o pessoal pedia, eu estava sempre de prontidão, né, o pessoal da organização. E aí no final do ano, o pessoal me fez um convite. Eles me mandaram uma mensagem: a gente gostou bastante do seu trabalho lá na Casa Cor e a gente está querendo ver com você se você tem condições de fazer a coordenação da amostra do próximo ano, de 2022. Só que já deixaram de ser 2 obras e agora são 20 obras. Nossa, que pulo. E aí eu falei assim: não, tem total condições. Com certeza. Claro, com certeza. E aí, pela plataforma, né? Então a plataforma já era uma empresa fundada. E aí eu comecei a desenvolver esse relacionamento com eles. E aí por isso que eu falo que a visão é importante, mais do que o poder. Muita gente fica limitado à sua circunstância atual. Você nunca pode se limitar. Aí numa dessas conversas, as franqueadas me perguntaram, né, se eu não conhecia alguém que poderia fazer reformas ou fabricação de containers. Aí eu parei uns 10 segundos e eu nunca contei isso. É até novo para mim. Exclusivo, hein, gente? Exclusivo. Eu vou vender esse episódio. Eu falei: o que precisa para fazer um container? Ele precisa de ferro, precisa de solda, precisa de serralheiro, precisa de um galpão, precisa de caminhão, precisa de alguém comprar os materiais, precisa de alguém fazer a gestão dessas pessoas. Qual dessas coisas que eu falei eu não consigo fazer? Eu falei: nenhum, consigo fazer todas. Aí dentro daqueles 10 segundos, aí eu falei assim: eu faço. Eu faço, não, eu aqui, ó. Chama. E assim surgiu a Cubo 63. Eu falei: eu faço. E aí, como era uma coisa muito nova e muito grande para mim,
Eu não consegui guardar para mim. Cheguei no meu sócio, que é o João Roberto, e eu falei, João Roberto Teles Júnior, surgiu um projeto novo e eu preciso da sua ajuda porque eu não sei literalmente como fazer nada. E aí a gente começou, né, essa parceria, a gente foi desenvolvendo essas novas habilidades, porque até então a gente tinha muito conhecimento de obra civil, de engenharia civil e não de estruturas metálicas. A gente teve que aprender, a gente teve pessoas capacitadas também para nos ensinar, isso é muito importante. E aí surgiu a Cubo 63. A gente conseguiu então fechar os contratos com a Casa Cor, fabricamos, né, 20 containers em 30 dias. E tudo aqui em Palmas? Isso, tudo aqui em Palmas. Fala aqui. Eu só estou tentando entender. Na hora daqueles 10 segundos que você ficou pensando, você pensou que você faria a solda, que você faria... Não, que ele ia contratar. Que você teria o conhecimento para saber onde fazer tudo isso, né? Os profissionais certos, você já vem em mente onde procurar todo mundo. Isso. Né? Mais ou menos, claro. Né? Isso. Eu não tinha clareza de nada. Eu nem sabia que tipo de aço eu ia utilizar, que tipo de chapa, que tipo de profissional que eu ia contratar. Também, tudo então foi assim, as oportunidades elas passam na nossa frente e às vezes a gente, por ter medo de agarrar elas, a gente deixa elas passar e acaba que não cria um nível novo, né? Viver um nível novo é você criar ele, de fato. Eu vi alguém falando que na vida você vai ter 3 oportunidades de ficar rico. Ele já abraçou 2 aqui até agora, né? Falta mais uma, viu? Eu vou abraçar ela. Empresa. Eu vou abraçar essa terceira. Certeza. Eu acho que eu já pulei minhas 3. Então, graças a Deus também, né? Porque é ele que abre as portas. A Cubo 63 conseguiu entregar. Eu falo 63, 63, enfim. É a mesma empresa. Essa ideia do nome, misturando o cubo com talvez o formato dos containers, mais ou menos, que na verdade é retangular, né? Com 63 do Tocantins? Isso. Seria isso? Isso mesmo. A Cubo vem da inspiração da Brasil ao Cubo, que é uma empresa que já é um grande nome no mercado. Tem como fornecedores e patrocinadores e pessoal dentro do capital social a Gerdau, que é uma das maiores fabricantes de aço que a gente tem no Brasil, né, e no mundo. Então foi daí que surgiu a Cubo, hoje em parceria com o grupo Promo, que é um grupo que promove, né, marketing e arquitetura associados. A gente lançou um containerizado na Agrotins, que é a maior feira, né, que a gente tem no estado do agro. E foi uma experiência única. As pessoas conseguiam entrar dentro do container e içadas a 25, 30 metros de altura. Era de vocês aquele container, cara. Em parceria com o grupo Promo. Nossa. Você viu lá? Eu não cheguei aí, infelizmente, no final Agrotim, você viu? Aquele perto do lago que ficava, né? Isso. Bem pertinho do lago. E era uma parte de vidro. Eu já pensei, na minha cabeça bem na hora, eu falei, certeza que precisaram de vidro. Pra dar aquela sensação, né? De você estar nas alturas. Caramba. Né? Show de bola. Todo aberto em vidro, né? 3 laterais em vidro e uma só fechada. Muito top, muito top. Então quer dizer que empresa, ok, futebol já deu uma acalmada, nem joga bola. Ia convidar ele pro futebol de 4, mas ninguém Como vai. sempre, convida todo mundo, ninguém vai. Mas ninguém vai, né? Só foi o Evonei, mais ninguém. O Evonei deu essa moralzinha pra gente dar, né? Mas também só foi uma vez. Ele chama, eu vou te explicar por que ele chama todo mundo. É porque ele é professor de criança no futebol. Aí ele acha que ele é bom jogador só por causa disso, entendeu? Mas eu sou ruim. Eu sou ruim demais. Um detalhe sobre o Evonei, sou seu fã, cara. Aí, muito seu ixi, fã. Nós tivesse combinado lá em casa vindo aqui hoje, ó. Tinha, com certeza tinha vindo. E lá em casa, todo mundo também é seu fã. A minha mãe morre de sorrir com os seus vídeos. Deixa comigo. Assina essa cascavelha aí. Você quer um container? Deixa comigo. Ei, ó, chama ele, ué. Chama ele. Ele, quando a gente convidou ele, a gente pensou que ele seria uma pessoa engraçada o tempo todo. Não que ele seja sem graça, mas tô falando, ele também é bem centrado. Tá chamando o cara de sem graça. Sem graça, né? Mas assim, ele tem aquele personagem dele, mas quando ele senta aí, ele é um João da vida, né? Fala bastante coisa interessante, bastante coisa inteligente e agrega, e ele é muito cabeça. Então, eu sei que ele tem muito conhecimento. Se você sentar pra conversar com ele, você vê que ele é um cara também à frente do tempo dele. Ele sentou aqui com 17 mil seguidores e ele falou, eu sei como ficar famoso na internet. Com um mês e pouco, mais de 200 mil.
Eu sou um grande fã seu, Evandro. Bem interessante, é um cara também. Manda um abraço pra ele aí, Evandro. Continua aí que você ia falar aí. Então, família, empresa ok, por causa que eu ia voltar pra família, vocês vão entender. Empresa ok, futebol vamos indo. E família, como é que é? O João é uma pessoa família mesmo? É verdade. O meu combustível, ele é a família. Eu acredito que todo o sucesso de um homem, ele começa primeiro dentro da sua casa, com a construção em família, seja respeitando o pai e a mãe, porque isso você sabia que você vive mais quando você respeita os pais? É bíblico. Quando você honra os seus pais, seus dias são prolongados na terra. Então, independente do que eles fizeram com você, você tem que honrar eles para que você viva mais. Então, honro meus pais. Tenho irmãos que eu amo demais, que são como os meus filhos, o Arthur e o Gabriel. Um tem 8 anos, o outro tem 12. E o meu combustível vem daí. De dias difíceis eles me apoiam, dias felizes eles festejam junto comigo. Então, sou um rapaz de família, né? Amo muito as minhas avós, né? E todos os meus tios, os meus primos. E eu acredito assim... a família toda, literalmente. Eu acredito assim, o sucesso de um homem, igual eu falei, ele começa primeiro na sua casa. Então, hoje eu conheci a Letícia. Letícia, não tem uma câmera apontada para ela, gente, mas ela tá aqui, atrás da câmera aqui. Eu costumo dizer para ela que ela é o meu oásis. Sabe por quê? Porque quando você tá lá no meio do deserto, que você está naquela luta, aquela fadiga que você está caminhando, sem água, sem recursos, e aquele sol escaldante, tudo pegando fogo ao seu redor, você já não tem mais energias. E você encontra aquele oásis, foi isso que aconteceu comigo. A Letícia, ela é uma declaração de amor, gente. Nossa. Ela é o meu oásis. Ou se não fosse o podcast, eu colocaria... Vira a câmera aí, por favor, mostra. Eu faria... Não? Meu Deus. Eu faria aquele videozinho assim, pum, aí você bota uma musiquinha romântica, assim, uns coraçãozinhos passando, sabe? Bacana, legal. Então, a gente está numa construção assim, que foi o Senhor que começou a trabalhar no nosso coração, né? Me diz uma coisa, se você tem uma pessoa muito jovem, inclusive mais jovem do que nós dois. Agora eu entendi por que dos 60 anos, entendeu? Realmente, o que você falou aquela hora, uma pessoa de 70 anos, ela teve todo um tempo para ela ter aquele conhecimento que ela tem com os 70 anos, e uma pessoa vai lá com 3 anos, né, uma pessoa que realmente quer aprender, vai lá e consegue aprender o que ele aprendeu em 70 anos em 2, 3, 4 anos, né? Encurtamento de então tempo. Ele encurtou bastante, né, a vida dele, a carreira, e já com 22 anos consegue ser um empresário dentro de uma cidade nova que só tende a crescer, né? Como que você se vê? Eu sei que é uma pergunta meio clichê, assim, mas como que você se vê já com seus 30 anos de idade? Que é uma época ali que a gente olha pra trás, gente, meu Deus, eu não tenho nada, eu já tenho tudo, entendeu? Como que eu vou citar uma coisa que eu falei somente em uma live até hoje. O Senhor colocou uma visão dentro do meu coração, que ele pegava uma mão assim, e essa mão representava o mapa do Brasil. E esse país, ele tinha alguns pilares que sustentavam ele. Um desses pilares é o pilar da economia. E dentro desse pilar da economia tem escrito o sobrenome Guimarães assim nele. Então, é assim que eu me vejo daqui a 30 anos, como um pilar na economia do nosso país. Então, é isso que ele colocou. Ainda não é uma realidade. Você fala assim, ser um empresário tão grande que você atinge a economia brasileira em si. Você é um ponto importante na economia do país, né? Sim. De tanto do seu alcance, das suas empresas, das suas ideias, né? É legal. Quem assiste isso pode achar que é uma loucura. Até eu acho que é uma loucura. Mas é a visão que está dentro do meu coração. E enquanto ela não se findar, for realizada, eu acredito que eu não vou parar. Eu não digo loucura, porque a gente tem que ter um propósito, porque senão a vida fica sem sentido. Você tem o seu propósito, quer chegar lá, então você já está com 50% de chance. Eu já acho diferente. Quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, não é se, é quando. Quando, né? Quando vai acontecer. Tem até 30 anos. Eu vou ser mais direto. Eu acho que lá para os 25.
25, 26 anos. Não dou mais do que 4, 5 anos para isso acontecer. Por esses 3 anos que você falou, eu creio que também não demore muito, não. Não demora. Você quer ser, exemplo, se a gente pega um Matheus da vida, o dono do Matheus, né? Eu não lembro se no Maranhão, se é no próprio Maranhão, que ele, né, é espalhado em todo o Maranhão. Então, ele já é um cara que, ele é um pilar da economia brasileira. Ele tá entre os bilionários brasileiros, né? Com certeza. Tem também vamos dizer assim, o velho da van, né, que todo mundo fala, é um bilionário dentro do país também, né? E assim, ele demorou muito mais tempo, eu creio que você já alcançou, se você for colocar na balança, ele com a sua idade, você com a sua, então você já tá à frente do seu tempo, né, no caso, com 22 anos, e conquistou tudo isso que conquistou, né? E com 22 anos, olhando para pessoas que estão martelando, já tem 30, 40, 50 anos. Qual é a dica que você dá para eles? E aí, olha para aquela câmera, fala bem diretamente no olho dessa pessoa. A maior dica, assim, que vem do seu coração mesmo. O que você acha que essa pessoa tem que fazer? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que ela nem nasceu no meu coração. Ela nasceu primeiro no coração de um grande trabalhador, que morreu no dia do trabalho, que é o Ayrton Senna. E essa frase dele, eu tenho ela gravada no meu coração, porque ela me marcou demais. Que diz assim: seja você quem for, seja qual posição social você tenha na vida, desde o mais baixo ao mais alto nível, tenha sempre muita fé em Deus, faça tudo com muito amor, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Bacana, já viu esse vídeo? Cara, você arrepia todinho, velho. Eu gosto de ver todos. Eu já busquei no YouTube todas as frases, vídeos dele, porque ele era um cara que, tipo assim, ele chegou no patamar máximo de fama na Fórmula 1, né? E, assim, ele tinha muito o que agregar na vida dos outros. Ele fazia isso o tempo todo e você via que ele era um cara sincero e era bom de coração, né? Era o Ayrton Senna. Nós não somos da geração que assistiu ele correndo. Mas assim, ele deixou um legado que vai atravessar, creio eu, que vai centenas de anos aí pra frente, porque a internet é algo que não morre nunca, né? E assim, eu acho que você pode ser um Ayrton Senna da vida, né? Igual você tá passando, eu não digo assim questão de fama e dessas coisas, de agregar na vida do próximo, né? Porque hoje as pessoas têm muito medo de passar o conhecimento delas para outras pessoas, que é aquele medo de perder o lugar, né? Mas assim, você passando o seu conhecimento, você tá dando um lugar para a pessoa vir para o seu lugar, mas você ir para cima. Eu penso assim, né? Exemplo, dentro de uma empresa, se você tem um cargo que, vamos supor, você tem X função, existe o gerente e você é um abaixo dele. Ele tem medo de te passar o conhecimento dele, né? Porque vamos supor que ele é um gerente de setor, mas ele te ensina o suficiente para você conseguir ocupar o lugar dele para ele virar um gerente geral. E tem gente que tem medo de passar esse conhecimento, né? Você, pelo jeito, é um cara que não tem esse medo, né? Eu acho bacana da sua parte. Pelo contrário, na verdade, eu, junto com o John também, que é quem fez o convite pra gente, tá participando aqui. Eu digo a gente, eu e a Letícia. E me sinto muito honrado, porque eu construí um grupo, né, no início desse ano, que chama Transbordo, que fala justamente sobre isso. Sobre o transbordar na vida das pessoas, seja com alguma dificuldade, seja com oportunidade em novos empreendimentos, de investimentos. O meu objetivo lá com eles é que eles cresçam, realmente, que eles acompanhem essa aceleração que eu tenho, porque eu não vou parar, o meu propósito ele é muito grande, e eu creio que quanto mais pessoas eu carregar junto comigo, agregar na vida delas e transformar a realidade delas, mais eu estou cumprindo meu propósito. Porque o propósito, realmente, ele não está linkado a coisas materiais. Você desenvolver um grande projeto, ter fortuna na sua conta, sendo que você não conseguiu ajudar as pessoas ao seu redor. Então, para mim, o principal é que as pessoas que estejam comigo estejam bem, felizes, e atingindo o potencial máximo do desenvolvimento que o ser humano pode ter, alinhado com aquilo que o Senhor tem para a vida dele também. Eu acho que é impossível você ser feliz sabendo que todo mundo em volta de você é infeliz, né?
Então esse transbordo que você fala é bastante interessante. Você, hoje, igual ele falou, às vezes tem uma pessoa que é bem mais velha que você, que tá correndo a vida todinha atrás e ainda não chegou lá, né? Às vezes para ele é bem interessante ouvir essas palavras, né? Porque ele tem que saber que ele tem que correr atrás, sim, tem que lutar tudo que ele lutou. Mas assim, tem que ter, igual você falou, uma busca por um conhecimento, por agregar na vida do outro. Talvez ele correu tanto atrás da vida dele só, esqueceu das pessoas em volta, que ele se perdeu no caminho, né? Isso também acontece muito. Eu né? acho também que gira um pouco em relação à oportunidade. Tem muita gente que está com 30, 40 anos que já tiveram oportunidades. Às vezes não viu, não teve essa visão que Exatamente. você teve. Esses 10 segundos, né? Isso, esses 10 segundos. Esse time de ter noção de que aquilo ali vai ser o seu futuro. De ter um norte. Hoje, vou citar o exemplo, o João, ele tem um norte. Simples. Ele falou, ele tem um norte. Então, isso facilita. É a mesma coisa de você falar, eu quero ter um carro bom aí. Um Jaguar. Ele quer ter um Jaguar. Não vai facilitar você ter o Jaguar se você falar que quer ter um Jaguar? Se você correr os objetivos atrás do Jaguar? É o poder da decisão, né? O poder E da tá decisão. focado. Eu achei bacana que você falou a questão da sua decisão de sair da CLT. Que basicamente todo mundo tem. Eu tenho esse medo de sair da CLT. Super respeito, pessoal. Quem é de... Não, claro, é sempre respeitando quem tem a decisão de... Não, eu creio que é mais confortável para mim eu estar trabalhando de CLT, eu me sinto bem e tal, mas tem pessoas aqui nesse grupo, dentro dessa sala, ninguém aqui gosta de CLT. Eu não digo de quem faz CLT, né? Tô falando a gente não quer viver essa vida para sempre, né? Mas existe esse medo de largar o que eu faço, minha zona de conforto, para correr atrás dos meus sonhos, né? Do meu, do seu, de quem estiver assistindo. E eu acho que você tem algo para falar, o que, tipo assim, você assim, Deus te ajudou nessa decisão. Você falou que sentiu que era o momento, né? Mas você tem algo para falar pra gente, para quem tá assistindo sobre isso, essa decisão de buscar um negócio próprio? Então, pessoal, você concorda que Deus ele nos fez para que a gente viva bem? Com certeza, com certeza. E tenha bons recursos? Claro, ele deixou o mundo tão completo que pra gente utilizar. Uma vida abundante, uma vida boa. Então, isso não é teoria da prosperidade, não. Isso é simplesmente alguém que decidiu empreender. E eu estava lá. Eu era aquele cara que trabalhava lá de segunda a segunda. Não tinha... Na verdade, continuo, né, trabalhando. Só mudei a chave. Então, acredito assim, se você está na condição de CLT hoje, faz o seguinte, continua. Mas continua com uma mudança de mente. Vira a chave e começa a analisar uma coisa. Existem no mundo dos negócios duas pessoas. Aquelas que compram horas e aquelas que vendem horas. As pessoas que vendem horas, elas não vão prosperar. As pessoas que compram horas, elas vão prosperar. Basicamente, o que é isso? A pessoa que... Vou dar um exemplo de um engenheiro. O engenheiro que recebe os seus 10 mil, sei lá, por mês, um exemplo. Ele gera para a empresa pelo menos 100 mil de resultado. Quem está ganhando é o cara que está comprando na hora do engenheiro. Então, aí você já consegue ter uma percepção que, como CLT, você não vai prosperar, não vai atingir novos níveis. E a outra coisa é você fazer um teste. Sabe como que eu comecei no ramo do empreendedorismo? Vendendo relógio. Eu um dia comprei um relógio da Saint Germain e eu paguei R$160 nele. Quando ele chegou, eu fiquei muito animado e eu fui lá e pensei assim, esse relógio vale muito mais do que R$160. Eu anunciei, com 7 minutos eu vendi ele. E então o João, ele simplesmente não surgiu de um relógio. O relógio foi só mais a soma de mais um conhecimento. Porque eu também aprendi que as pessoas, elas não compram o relógio em si. Quando eu chegava com o relógio e falava, aqui está o relógio, quer? R$160. A pessoa falava assim, não, obrigado. Mas a partir do momento que eu me vestia como empresário, assumia aquele lifestyle, colocava o relógio no pulso e sentava numa mesa de reunião ou em qualquer outro lugar e botava o braço na mesa com aquele relógio, as pessoas queriam pagar R$200, R$300 no relógio. Eu vendi 5 relógios dessa forma, vendendo lifestyle, porque as pessoas não compram o relógio, o produto em si, elas compram a experiência. Então já fica mais uma dica sobre venda também.
Então, espero que vocês encontrem algum negócio que seja viável, né, para vocês também, que tenha escala, né, que vocês consigam fazer muito e que tenha liquidez. Liquidez é qual vende mais rápido, um Gol ou uma Ferrari? É óbvio que é um Gol. Então, procura alguma coisa que vende rápido, que gera escala. E não existe prosperidade fora da venda. Prestação de serviço não dá dinheiro. Eu sou prestador de serviço pela plataforma. E CLT não vai prosperar, só vai prosperar dentro da venda. Então, você tem que vender. Tem que vender até casa pegando fogo. Derruba a casa, vende o lote e segue o jogo. O detalhe que ele falou sobre essa questão empresarial, sobre a pessoa ter oportunidades, me veio uma frase na mente que eu lembro de muito tempo atrás, que em dias de choro tem uns que choram e tem outros que vendem lenço. Essa daí é uma ideia. Então, deu o start. Enquanto muitas pessoas estão reclamando, a gente tem que ter a visão de onde a gente quer chegar. Quer saber quem que era o João de 2019, 2020? Era o cara que só fazia planejamento das coisas e nunca executava nada. Hoje eu sou o cara que executa sem planejamento. Você fazer conta demais, você não vai sair do lugar, amigo. Para de fazer conta e começa a agir. É isso que eu te peço, por favor. Para de fazer essas contas suas que você está pondo no papel aí. Faz dia que eu sei que você está pondo. E começa a agir. Faz um produto teste que você vai conseguir. Eu tô pra falar. Não fala que a câmera não falou olhando pra mim. Falou olhando pra mim. É isso aí. Vamos encerrar o de hoje? Vamos encerrar, né? Eu queria que tivesse pelo menos umas 2 horas de conversa. Porque essa aqui foi massa, viu? Não, mas vamos convidar ele mais pra frente. Vamos sim, com certeza você volta aqui com a gente. Quero deixar também os meus agradecimentos a vocês. Me sinto muito honrado. Esse é o primeiro podcast que eu participei na vida. Então, com certeza, eu tô me sentindo com o coração completo. O princípio da felicidade é a satisfação. Tô completamente satisfeito aqui nesse lugar. Com vocês, com cada pessoa que está aqui. Pessoal da produção, agradeço muito. Especial ao John que fez o convite. Então, desejo muito sucesso. Sei que isso é o começo. Tá se achando. Parece que dá um abraço. Dá um abraço aí. Pode ser na câmera, tem que ser abaixado. Tem que ser. Esse cara é foda. Assim, a gente... A nossa ideia... Não tem pia aqui não, viu? Tá na TV. A nossa ideia principal do Pequi era trazer pessoas da nossa região mesmo, que tenham a agregar, empresários, pessoal da mídia, entendeu? Porque é o que a gente tem de mais próximo, né? A gente tem aquele negócio de se inspirar muito em quem a gente consegue ver, né? Tá perto, tá observando, né? E a gente que agradece pela sua participação, entendeu? Agradecer ao John, que o John falou bem de você, e aqui a gente vê o porquê que ele falou bem, né? Ó, mudando de assunto aqui, o que caiu de novo, gente, agora que eu vi. É mesmo. Não, mas acontece. Acontece. Agradecer a quem tá assistindo a gente na Rede TV. Um abraço pra vocês, meus amigos que ficam mandando. Ei, você tem amigo meu que nem sabe que eu tenho um podcast. Você vê o nível de amizade que eu tenho, né? Falou, ei, você participou de um podcast? É que eu te vi. Eu falei, gente, é eu lá que tô entrevistando. Eu sou apresentador, você viu lá que eu tô... Um abraço pro Renato, com certeza ele vai estar assistindo agora. E agradecer a todos os patrocinadores que estão passando aqui na televisão. E um que vai ficar sempre passando aqui embaixo, tá? Gente, eu vou mandar um abração pra uma amiga minha. Manda. Pelo amor de Deus, ela falou que ia me dar uma taca. Pode mandar. Porque, infelizmente, gente, ficou uma semana sem postar, né? Uma semana sem postagem. Então, a gente queria falar sobre isso. Eu queria, né? Pode falar, particularmente. Infelizmente, a gente ficou uma semana sem postar vídeo. Minha mamãezinha foi morar no céu, foi morar com Deus, com Jesus Cristo. A gente que é cristão entende isso, né? Infelizmente, era pro João ter vindo semana retrasada, né? Para ser postado anteriormente. Infelizmente, tivemos esse detalhe. Mas a vida que segue. Um abração para minha amiga Pedrina, que era amiga de longa data da minha mãe. Ela sempre nos assiste na Rede TV. Esses dias ela me mandou mensagem. Tu que tá passando na Rede TV? Não é possível. É a mãe de Isaías? Não. Não, né? Não, era tá. outra. A mãe de Isaías também já tá morando no céu, o papai do céu. Eu achei... Mas que bola fora. Não tem problema. Perdão. Mas é isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. João,
muito obrigado. Muito obrigado. Essa barba é muito massa. Agradeço. Eu queria ter uma barba Me dessa. manda o link do relógio. Esse cabelo grisalho também achei bacana. Na imagem não dá pra ver. Mas é isso aí, gente. Um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau. Até o próximo. Valeu, um grande abraço, pessoal. Muito obrigado.